Olá, seja muito bem-vindo ao canal Você Sem Dúvida. Meu nome é Micael, eu sou professor de matemática e neste vídeo eu vou dar continuidade às aulas do raio-x da prova de matemática do Enem. Especificamente, nessa aula eu vou trabalhar com a competência de número 4. Deixa eu já trazer para você aí, essa competência 4. Deixa eu ficar um pouquinho menor também na tela aqui. O que é que diz a competência 4? Que competência é essa que você precisa ter para se dar bem na prova do Enem? E por que é que eu digo se dar bem? Porque essa competência é exigida do candidato em todas as provas, ou seja, todas as provas até hoje exigiu do candidato a competência 4, e em diversas questões em cada prova. Não é uma questão ou duas, não. Todas as questões que envolvem variação de grandezas, grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, aqueles famosos problemas de regra de 3, porcentagem, tudo está aqui dentro da competência 4 e você sabe que essa competência é muito exigida. Só que eu vou trabalhar nessa aula um tipo específico de questão e que é considerada difícil por muitos alunos. E eu vou desmistificar isso nessa aula. Vai ser uma aula muito importante e você vai se tornar ainda mais competitivo e aquela sua tão sonhada vaga vai se tornando cada vez mais próxima. Vamos lá? Deixa eu começar aqui lendo para você a competência 4, apresentando para você. O que é que diz a competência 4? Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e para a solução de problemas do cotidiano. Na aula anterior, a aula de número 3, que você pode acessar através desse card aí na tela, eu falei dentro da competência 3 sobre a noção de grandeza. Agora aqui, é variação de grandezas. Entre os diversos tipos de variação, eu vou trabalhar aqui com duas muito especiais. Grandezas que variam de forma diretamente proporcional e grandezas que variam de forma inversamente proporcional. Só que eu quero aqui, na verdade, organizar essa ideia. Sabe por quê? Porque o conceito de grandezas diretamente proporcionais, a grande maioria dos alunos tem. Porém, é uma noção deficitária. Falta um quê a mais, e esse quê a mais é o que ajuda a resolver os problemas. E eu vou sanar esse problema nessa aula e eu tenho certeza que você vai aprender. E eu desafio você, no final da aula, a colocar comentários, além das suas críticas e sugestões, para que eu possa avaliar como está funcionando o nosso raio-x da prova de matemática do Enem, que você diga o quanto essa aula foi importante para você e o quanto essa aula mudou em você o conceito de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Beleza? Deixa eu dizer mais uma coisinha aqui. Quando os alunos pensam em grandezas diretamente proporcionais, eles têm a seguinte ideia. Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Isso está errado? Não, mas está incompleto. E é exatamente esse que é a mais. Isso que vai completar essa informação, que vai ajudar você a resolver diversas questões da prova do Enem, como é que eu vou resolver, ou como é que eu vou resolver nesta aula. Deixa eu fazer o seguinte, passar aqui para o próximo slide, onde eu já falo sobre grandezas diretamente proporcionais e vamos melhorar esse conceito aí. Tudo bem? Deixa eu sair aqui da tela e vamos analisar esta situação. Olha só, nós vamos trabalhar aqui com grandezas diretamente proporcionais. Vamos melhorar esse conceito. Vamos lá, Duas grandezas são diretamente proporcionais se e somente se, agora deixa eu destacar o que é que falta, as razões entre os valores de uma e os correspondentes valores da outra são constantes. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer aqui na tela essa imagem dessa tabela. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na tela e vamos analisar o seguinte. Eu quero que você olhe para essa tabela onde há duas grandezas que eu relacionei. O tempo e o espaço percorrido por um móvel. Observe linha após linha aí. O tempo
está aumentando. Na primeira linha, tempo 3, na segunda 15, na terceira 21, na outra 26. À medida que o tempo vai aumentando de valor, o correspondente no espaço percorrido vai variando também. Vai aumentando de 15 para 75, 105, 130. Só que eu quero que você perceba o seguinte. Por que o tempo está aumentando? E isso implica no aumento do espaço percorrido. Já é conclusão suficiente para que as grandezas sejam diretamente proporcionais? A resposta é não. Vamos separar aqui duas situações. Em muitos problemas, você terá que decidir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Você deverá proceder de um jeito. Em muitas questões, a questão já vai trazer no enunciado que as grandezas são diretamente proporcionais. E aí você precisa se resolver com essa informação e é isso que a gente vai trabalhar aqui. Então eu quero que você suponha aqui que um móvel está se deslocando, certo? Em uma determinada situação, e eu descrevi ali a variação entre o tempo e o espaço percorrido. Vamos analisar essa tabela e vamos verificar se o tempo e o espaço percorrido estão de acordo com grandezas diretamente proporcionais. Deixa eu sair aqui da tela e vamos pensar aqui comigo. Ó, eu quero que você observe aqui essa primeira linha da minha tabela, que eu vou destacar com esse amarelo bem chamativo aqui. Ó. Veja só, nessa primeira linha nós temos a informação de que em 3 minutos o espaço percorrido pelo móvel foi de 15 metros. Eu quero fazer aqui a razão entre o espaço que eu estou representando pela letra S e o tempo que eu estou representando pela letra T. Para a primeira linha, eu tenho espaço percorrido de 15 metros, tempo gasto de 3 minutos. Fazendo o cálculo da razão, dividindo 15 por 3, você vai encontrar 5, no caso aqui são 5 metros para cada minuto. Para a gente chegar à conclusão, se as grandezas são diretamente proporcionais, eu quero que você agora olhe aqui o seguinte, ó, a segunda linha que eu vou destacar aqui. Observe que, de fato, o tempo aumentou, o espaço percorrido também, mas para a conclusão correta de que elas são diretamente proporcionais, as grandezas, eu vou pegar o espaço e vou dividir pelo tempo. De acordo com a segunda linha, o espaço percorrido foi de 75 metros em 15 minutos. Quando você calcula a razão dividindo 75 por 15, você encontra novamente 5 metros para cada minuto. Eu não vou continuar fazendo o cálculo, mas você vai perceber que isso vai continuar acontecendo. E aí, com isso, a gente chega à conclusão de que, nessa situação, o tempo e o espaço variam de forma diretamente proporcional. Eu vou reforçar. Se você tem que decidir se as grandezas são diretamente proporcionais, não vá só olhando. Tempo aumentou e espaço percorrido aumentou, são diretamente proporcionais. Você precisa fazer razão entre cada valor de espaço e o correspondente do tempo. Se essas razões forem dando iguais, você pode concluir que as grandezas são diretamente proporcionais. Mas eu disse a você que há duas situações disso aparecer no enunciado da questão. Você tendo que decidir se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ou você tendo já a informação de que as grandezas são, precisando equacionar isso matematicamente. E é isso que vai ser muito importante para as questões que eu vou responder nessa aula. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Próximo slide. Observa aí. Se você fizer a leitura, deixa eu ficar um pouquinho maior aqui agora, aí da tela, que eu chamei de caso 1, você vai ler ali o seguinte: a grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B. Veja que agora a gente não quer decidir se duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O enunciado já vai trazer para você essa informação. Como é que a gente trabalha, então, com situações como essa? Vamos lá? Vamos ver aqui comigo? Deixa eu sair aqui da tela e eu vou novamente ler para você quando é que duas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos lá. Ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais se e somente se, vou destacar de novo, as razões
entre os valores de uma e os correspondentes valores da outra são constantes. E aí eu acabei de ler aqui, ó, a grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B. Eu vou simbolizar isso assim, ó. A grandeza A, ela se relaciona com a grandeza B, e para indicar que são diretamente proporcionais, eu vou fazer isso aqui, ó, DP. DP de diretamente proporcionais. Pronto. Se essas grandezas são diretamente proporcionais, olha o que é que você deve observar, viu? Preste atenção. A razão ou as razões entre os valores de uma grandeza e o correspondente da outra são constantes. Então, o que é que eu vou dizer para você? Você fica sabendo que a razão entre a medida da grandeza A e da sua correspondente em B vai dar um valor constante que eu vou representar aqui pela letra K. Agora, se A dividido por B dá K, a gente pode dizer o seguinte, que A é igual a K multiplicado por B. Tudo bem? Percebeu como uma coisa é muito simples? Então, quando você lê em um problema que duas grandezas, A e B, são diretamente proporcionais, aquela história de que quando uma aumenta, a outra aumenta, isso não vai interferir tanto para a gente, porque a gente já sabe que as grandezas são diretamente proporcionais. O que a gente precisa fazer agora é traduzir a informação de que elas são diretamente proporcionais para a linguagem matemática, que você vai ter essa forma aqui ou essa outra aqui. E aí, deixa eu ficar um pouquinho menor aqui para não atrapalhar. Ó, e aí é muito importante que você faça isso. E para que você entenda isso perfeitamente, eu já vou trazer uma questão para a gente responder aqui agora. Beleza? Deixa eu sair aqui da tela. Eu vou trazer uma questão do Enem 2013 e você vai ver como é que isso acontece. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume, do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que, deixa eu destacar isso aqui, ó, o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Isso equivale a dizer que, para uma constante k maior que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão. Nós temos aqui as alternativas e vamos analisar essa questão aqui com muito cuidado. Primeiro passo. Fica claro no texto, eu inclusive destaquei aqui, que a área S da superfície do mamífero e a sua massa estão se relacionando. Mas cuidado, não é simplesmente a área, é o cubo da área com o quadrado da massa, que variam de forma diretamente proporcional. Observe que nesse caso, você não precisa chegar à conclusão de que o cubo da área e o quadrado da massa são diretamente proporcionais. Até porque acredito que no ensino médio não há conhecimento suficiente para que o aluno chegasse a essa conclusão. O que é que a questão faz? Já traz para a gente a informação de que elas variam de forma diretamente proporcional. E o que é que essa questão pede e que diversas questões da prova do Exame Nacional também exigem? É a relação entre a área S e a massa. E é exatamente isso que a gente precisa fazer agora com muito cuidado. Deixa eu sair aqui da tela e fazer isso para você detalhadamente. Então veja só, nós temos aqui a área da superfície do mamífero e a massa da superfície do mamífero. Com cuidado para o fato de que é o cubo da área que é diretamente proporcional ao quadrado da massa. Então, trazendo isso para a linguagem matemática, eu tenho o seguinte, ó, que o cubo de S é diretamente proporcional ao quadrado de M. Deixa eu indicar assim, ó, dp para diretamente proporcional.
E como o cubo de S é diretamente proporcional ao quadrado de m, então eu posso dizer que a razão entre o cubo de S e o quadrado de m é igual a uma constante k. Ou então, eu posso dizer o seguinte: se o cubo de S dividido pelo quadrado de m é k, então eu posso afirmar que o cubo de S é igual a k multiplicado pelo quadrado de m. Observe que nesse momento eu cheguei a uma relação entre S e M. Porém, se você for procurar nas alternativas, em nenhuma dessas aí, A, B, C, D ou E, você encontra essa que eu acabei de concluir. Claramente porque aqui eu tenho o cubo de S. E nas expressões aqui, ó, o cubo de S não aparece. Então, eu vou ter que dar um jeito de me livrar daquele expoente 3. Para isso, eu quero destacar aqui duas coisas importantes. Primeiro, olhe só. Quando você tem uma radiciação de índice qualquer n, e aqui dentro você tem um produto, ó, raiz de índice n de AB, você pode separar aqui, ó, raiz de índice n para A com a raiz de índice n para B. Você pode fazer isso tranquilamente. Outra coisa importante que você precisa saber para resolver aqui esse problema com segurança é o seguinte: toda vez que você tiver uma potenciação cujo expoente é um número racional não inteiro, do tipo P sobre N, você consegue transformar essa potenciação em uma radiciação, com os seguintes passos sendo respeitados. Primeiro, ó, este denominador N da fração que figura no expoente, ele vai desempenhar papel aqui, ó, de índice do radical. A base figura como radicando e, finalmente, o numerador vai desempenhar papel de expoente aqui, ó. E outra coisa importante destacar é que essa propriedade pode ser aplicada no sentido invertido, né? Você tanto pode sair da potenciação para a radiciação, como fazer o contrário aqui. Tudo bem? Então, ó, eu vou usar isso aí para conseguir chegar a uma conclusão sobre a expressão de S em função de M. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui que o cubo de S é igual a K multiplicado pelo quadrado de M. Então, eu posso dizer que S é igual a raiz cúbica de K multiplicado pelo quadrado de M. Pronto. Observe que aqui dentro desse radicando eu tenho um produto. A mesma coisa que aconteceu aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou separar aqui, ó, raiz cúbica de K multiplicado pela raiz cúbica do quadrado de M. E agora, ó, muito cuidado, muita atenção. Eu vou aplicar neste radical e neste radical essa segunda propriedade no sentido invertido, ó, vindo do radical para a potência com o expoente fracionário. E eu vou chegar aí à conclusão da nossa questão. Vamos lá. Eu vou encontrar aqui assim, ó, S é igual a... Para ficar evidente, nada impede que eu imagine que eu tenho um expoente 1 aqui. Então, a raiz cúbica de K elevado a 1 é igual a K elevado a 1/3, multiplicado pela raiz cúbica do quadrado de M, que vai ser M elevado a 2/3. Pronto, galera. Com isso, eu chego à conclusão aqui dessa questão. Observe que a parte mais trabalhosa aqui, na verdade, foi a potenciação. Chegando, então, à conclusão de que o gabarito dessa questão é letra D de doce. Espero que tenha ficado claro e que você passe a usar essa ideia de proporcionalidade agora com mais segurança. Deixa eu aparecer aqui na tela para a gente fazer a seguinte observação. Volto a destacar aqui. Existem momentos onde você precisa decidir que as grandezas são diretamente proporcionais. E existe momento em que você precisa usar o fato de que elas são diretamente proporcionais. Então, nesse modelo aqui,
você usou o fato de que as grandezas eram diretamente proporcionais e, com isso, a gente responde essa questão de um jeito muito importante, certo? E é rápido fazer isso. Mais uma vez, deixa eu destacar. As propriedades de potências e radicais foi, sem dúvida, a parte mais complicada dessa questão e não necessariamente a ideia da proporção direta. Tudo bem, pessoal? Deixa eu sair aqui da tela, porque agora eu quero falar com vocês sobre grandezas inversamente proporcionais. Primeiro, deixa eu passar para o próximo slide, onde a gente já vai vendo aí, que agora o nosso momento é o momento das grandezas inversamente proporcionais. Vê só, duas grandezas são inversamente proporcionais se e somente se, deixa eu destacar, os produtos entre os valores de uma das grandezas pelos valores correspondentes da outra grandeza são constantes. Para você entender isso melhor, deixa eu trazer aqui a imagem de uma tabela onde eu quero que você imagine que para uma determinada solução nós temos uma massa constante. Então preste atenção, viu? A massa é constante. Aí eu quero que você pense assim: se uma solução ela tiver a densidade 36, o seu volume vai ser 1. Porém, se essa substância tivesse a densidade 18, o seu volume seria 2. Imagine novamente que se a densidade fosse 12, o volume seria 3. E, finalmente, imagine que se a densidade fosse 9, o volume seria 4. Aí você percebe aqui que o valor da densidade vai diminuindo, ao mesmo tempo em que o valor do volume vai aumentando. E aí você tem que uma grandeza diminui enquanto a outra aumenta, e com isso você já pode concluir que as grandezas são inversamente proporcionais? A resposta é não. Para que duas grandezas sejam inversamente proporcionais, esse conceito deve ocorrer. De fato, se uma diminuir, a outra vai aumentar. Mas não é só isso. Há um complemento, que, como eu falei lá nas grandezas diretamente proporcionais, esse complemento é que é decisivo. Então, deixa eu te ajudar. Não basta que, se a densidade diminui, o volume simplesmente aumente. É preciso que ocorra uma outra parte muito importante. O produto entre o valor da densidade e o seu correspondente no volume precisa ser constante. Se isso não acontece, não basta apenas uma diminuir enquanto a outra grandeza vai aumentar. Beleza? Então tem que ter muito cuidado com isso. Deixa eu sair aqui da tela para analisar isso aí para vocês. Então, eu vou pegar aqui a densidade, vou multiplicar pelo volume correspondente. Então, você dá uma olhada aqui, nesta primeira coluna da minha tabela. A densidade foi 36, o volume foi 1. Quando eu multipliquei, isso aqui vai dar 36. Vamos analisar agora a segunda coluna e vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar a densidade, multiplicar pelo volume correspondente. Aí, veja, a densidade diminuiu para 18, o volume aumentou para 2, e 18 multiplicado por 2 vai dar 36. Você percebe que na terceira coluna isso também vai acontecer, porque a densidade multiplicada pelo volume é, na verdade, 12 multiplicado por 3, e isso aqui vai ser igual a 36. Na última coluna, se você multiplica a densidade pelo volume, no caso 9 multiplicado por 4, você também vai encontrar 36. E aí, com isso, a conclusão é simples. Densidade e volume se relacionam como grandezas inversamente proporcionais. Então, deixa eu voltar aqui, viu? Vamos pensar do mesmo jeito que a gente pensou quando as grandezas eram diretamente proporcionais. Há dois modos como isso pode ser exigido de você. Primeiro,
você tem que decidir se as grandezas são inversamente proporcionais. O que é que você faz? Multiplica uma grandeza pelo correspondente da outra, vai fazendo esses produtos, como eu fiz aqui, e se o resultado for dando constante, a conclusão é: as grandezas são inversamente proporcionais. Porém, em muitos casos, a questão já vai trazer no enunciado a informação de que duas grandezas são inversamente proporcionais e você vai precisar traduzir essa informação para a linguagem matemática. E é isso que a gente vai ver a partir de agora e logo após uma questãozinha. Beleza? Deixa eu trazer aqui, ó, no slide a imagem que a gente vai trabalhar agora. Olha aí, ó. Caso 1, a grandeza A é inversamente proporcional à grandeza B. Observe que quando eu falei da grandeza diretamente proporcional, eu também coloquei caso 1, não foi? Aqui na grandeza inversamente proporcional, eu estou repetindo o caso 1. Por quê? Vai haver um segundo caso em que eu ainda vou trabalhar com vocês. Mas deixa eu sair aqui da tela para a gente comentar isso aqui para você nos mínimos detalhes. Olha só, eu vou reler aqui a condição para que duas grandezas sejam inversamente proporcionais. Vem aqui comigo, ó. Duas grandezas são inversamente proporcionais se e somente se, deixa eu destacar de novo, os produtos entre os valores de uma das grandezas pelos valores correspondentes da outra grandeza são constantes. Aí eu tenho aqui, ó, grandeza A, grandeza B, e essas grandezas, olha, são inversamente proporcionais. Deixa eu indicar assim, ó, a grandeza A vai se relacionar com a grandeza B de forma inversamente proporcional, que eu vou indicar aqui por IP. Se essas grandezas são inversamente proporcionais, então, deixa eu destacar aqui, ó, o produto entre os valores de uma das grandezas pelos valores correspondentes da outra são constantes. Isso significa dizer que a grandeza A multiplicado pela grandeza B, esse valor aqui vai dar constante. Agora, olha só. A multiplicado por B deu constante, A inversamente proporcional a B. Ou então, você pode fazer o seguinte, ó, dizer que A é igual a K multiplicado pelo inverso de B. E aí tem uma leitura interessante a se fazer aqui, ó. Quando você lê esta informação daqui, ó, A é inversamente proporcional a B. Quando você lê esta informação aqui, você pode dizer que A é inversamente proporcional a B ou que A é diretamente proporcional ao inverso de B. Você vai escolher entre uma dessas duas formas aqui, ó, para traduzir para a linguagem matemática e assim conseguir resolver os exercícios. Em geral, eu opto pela primeira. E eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: eu gosto de pensar as coisas sempre da mesma forma, já que a competência é a mesma e assim eu não vou confundir as ideias. Tudo bem? Deixa eu sair aqui da tela, porque agora eu quero trazer para vocês a imagem de um problema que a gente vai resolver agora, onde nós vamos usar esse conceito de grandezas inversamente proporcionais. E deixa eu começar fazendo a leitura aqui do enunciado desse problema. A margem de erro de uma pesquisa eleitoral é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Se em uma pesquisa com 8.100 eleitores, a margem de erro é de 4%, em uma pesquisa com 25.600 eleitores, ela será de. Nós temos aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário para você, destacando inicialmente o seguinte. Perceba que a margem de erro ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da amostra e não à amostra em si. Por que isso é importante? Porque na hora de você montar a equação, você não pode se descuidar e relacionar somente a margem com o tamanho da amostra, que é o número de pessoas pesquisadas, e sim com a raiz quadrada da amostra. Tudo bem? Vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu sair da tela e detalhar isso para você. Veja só,
a margem de erro é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Aí a questão diz que quando a pesquisa foi feita com 8.100 eleitores, a margem de erro foi de 4%. E quando a pesquisa for feita com 25.600 eleitores, qual é a nova margem de erro? Vamos lá. Eu vou representar aqui pela letra M a margem de erro. E vou representar por A amostra, o número de eleitores pesquisados. E a margem de erro, ela é inversamente proporcional, que eu represento aqui por P, a raiz quadrada da amostra, né? Então, a relação correta é essa. Daí a gente pode dizer o seguinte, que se você pegar o valor da margem de erro e multiplicar pela raiz quadrada da amostra, esse resultado aqui vai dar constante. Perceba o seguinte, viu? A margem de erro muda quando você muda a amostra. Porém, o produto entre o valor da margem e a raiz quadrada da amostra se mantém constante e essa constante é um valor K aí qualquer que, se você quiser, você pode encontrar, mas não necessariamente é obrigatório você encontrar o valor de K. Veja só como é que eu vou fazer aqui, viu? A margem de erro foi de 4% para uma pesquisa com 8.100 eleitores. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 4% multiplicado pela raiz quadrada de 8.100, isso vai ser igual à nova margem de erro multiplicado pela raiz quadrada de 25.600, que é o número de eleitores da nova pesquisa. Efetuando esses cálculos aqui, a gente vai achar o valor de M. Ó. Se liga como vai ser fácil. 4% multiplicado por 90, que é a raiz quadrada de 8.100, igual a M, que é a nova margem de erro, multiplicado por 160, que é a raiz quadrada de 25.600. O que é que eu faço agora? Ó, eu pego esse 1.600, passo multiplicando aqui ó, o produto de 4% com 90 e vou descobrir assim qual é o valor da margem de erro que a gente está procurando. Ó. Vai ficar assim, ó. A margem de erro M vai ser igual a 4% multiplicado por 90, tudo isso dividido por 160. Você pode simplificar de cara já esse zero com esse. 4% multiplicado por 9 dá 36%, que você vai dividir por 16. E efetuando os cálculos, você vai chegar à conclusão de que a margem de erro vai ser igual a 2,25%. E o gabarito dessa questão vai ser letra A de aprovação. Pessoal, é muito importante que você consiga traduzir rapidamente para a linguagem matemática a informação de que duas grandezas são inversamente proporcionais. Tudo bem? Espero que até o momento a aula, mesmo um pouco longa, esteja ajudando você. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou aumentar a quantidade de grandezas envolvidas dentro de um mesmo problema, primeiro com análise teórica, como é que você deve representar essa informação, e depois resolvendo mais duas questões que já foram aplicadas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Vem aqui comigo, olha só. Olha aí na tua tela o seguinte, ó. A gente já viu que duas grandezas são diretamente proporcionais se e somente se as razões, vou destacar de novo aqui, ó, entre os valores de uma e os correspondentes valores da outra são constantes. Só que agora eu vou fazer aqui uma observação interessante. Eu tenho a grandeza A, que ela é diretamente proporcional, só que nesse caso daqui, ó, a grandeza B e também a grandeza C. Então, preste atenção. Separadamente, quando a gente diz que a grandeza A
ela é diretamente proporcional à grandeza B, deixa eu colocar aqui dp de diretamente proporcional, a gente pode dizer que a grandeza A, dividido pelo correspondente em B, vai dar um valor constante que eu vou chamar aqui de M1. Quando a gente analisa separadamente que a grandeza A ela é diretamente proporcional a outra grandeza C, deixa eu colocar aqui dp, a gente pode dizer que a razão, deixa eu anotar aqui, entre o valor da grandeza A e o correspondente na C também vai dar constante e um valor M2. Eu mudei aqui a constante porque são duas grandezas diferentes. Porém, o que eu quero destacar para você aqui é o seguinte. Quando você lê que a grandeza A é diretamente proporcional à grandeza B e também à grandeza C, você já vai direto dizer que a grandeza A ela é diretamente proporcional ao produto de B com C. E aí você já vai ganhar tempo. E logo você poderá dizer o seguinte, que a razão entre o valor da grandeza A e o produto de B com C, isso vai dar um valor constante. Perfeito? Vamos fazer agora a mesma coisa para grandezas inversamente proporcionais. Dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais se e somente se, deixa eu destacar de novo, os produtos entre os valores de uma das grandezas pelos valores correspondentes da outra grandeza são constantes. Presta atenção agora aqui nesse caso 2. A gente tem que a grandeza A ela é inversamente proporcional, deixa eu destacar aqui, à grandeza B e também à grandeza C. E aí, analisando separadamente, você vai ter o seguinte, que se a grandeza A ela é inversamente proporcional à grandeza B, que a gente pode representar aqui por IP, o tipo de relação, então o produto entre o valor da grandeza A e o seu correspondente na grandeza B vai ser constante. Agora, se a grandeza A, analisando isoladamente, ela é inversamente proporcional a uma outra grandeza C, que eu vou novamente indicar aqui a relação por IP de inversamente proporcional, a gente pode dizer que o produto entre o valor da grandeza A e o correspondente da C vai ser constante. Porém, o que eu quero destacar aqui é o seguinte. Como a grandeza A ela é inversamente proporcional à grandeza B e também à grandeza C, então você vai dizer que a grandeza A ela é inversamente proporcional ao produto de B com C. Deixa eu colocar aqui, inversamente proporcional. E logo você poderá dizer o seguinte, que o produto entre o valor da grandeza A com a multiplicação de B com C, isso aqui vai dar um valor constante. Pessoal, é muito importante que você fique atento, porque em alguns casos ele vai dizer o seguinte, que a grandeza A ela é diretamente proporcional a B e inversamente proporcional a C. E aí você vai fazer a mesma coisa. Tudo que é diretamente proporcional você coloca dividindo, tudo que for inversamente proporcional você vai colocar multiplicando. Tudo bem? Vamos usar isso agora em duas questões que foram aplicadas na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, para você verificar como é simples usar essa relação e ganhar pontos importantes. Mas para fechar, eu preciso dizer mais uma vez isso para você. Nos problemas que nós vamos resolver agora,
a própria questão já traz no enunciado qual é o tipo de proporcionalidade com o qual as grandezas estarão envolvidas. Tudo bem? Deixa eu sair aqui da tela e trazer para você agora duas questões muito importantes. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D conforme a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na construção. Olha aí a figura, você destaca rapidamente a largura B e também destaca a altura D. O tipo de relação de proporcionalidade entre a resistência, largura e altura ficou claro no texto, a gente analisa isso já. Deixa eu continuar aqui a leitura. Olha só, a questão continua dizendo o seguinte, ó, considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é, nós temos aqui as alternativas, e eu vou trazer agora o comentário dessa questão, destacando inicialmente o seguinte: nenhum aluno, ao fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, tem conhecimento, pelo menos acredito, né, que a grande maioria não tem conhecimento sobre resistência de materiais. Aí a questão traz isso para você, diz, ó, a resistência da viga é diretamente proporcional à largura e ao quadrado da altura D. Ou seja, é só você pegar essas informações e traduzir para a linguagem matemática. Você não precisa perder tempo decidindo se resistência, altura e largura são ou não diretamente proporcionais, porque a própria questão já disse isso para você. E você precisa, na hora da prova, traduzir isso matematicamente de forma imediata. Tudo bem? Deixa eu sair aqui da tela e fazer isso para você. Primeiro, olha só. Quando a questão diz que a resistência das vigas, elas são diretamente proporcionais. Aí eu vou destacar aqui, viu? Ó, a largura e ao quadrado da altura. Cara, você pode fazer isso direto, como eu mostrei no slide anterior. É só você dizer isso, ó, que S é diretamente proporcional, preste atenção, a largura B multiplicado pelo quadrado da altura. Isso, claro, de forma diretamente proporcional. Deixa eu colocar aqui dp de diretamente proporcional. E já que a gente tem essa relação, logo a gente consegue traduzir isso para a linguagem matemática. Olha como é que vai ficar aqui, ó. S dividido por B, que multiplica o quadrado de D, isso aqui vai ser constante. E, finalmente, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Se S foi dividido por esse produto e deu K, então S é igual a K multiplicado pelo produto de B com o quadrado de D. Agora é só olhar nas alternativas que você vai ver que na letra C de certo, você vai ter o gabarito dessa questão de forma muito rápida. Deixa eu aparecer na tela aqui para dizer para você o seguinte. No slide anterior, eu separei, não foi? Eu peguei assim, A diretamente proporcional a B. Depois eu escrevi A diretamente proporcional a C. E depois eu juntei. Na hora da prova, eu quero que você faça desse jeito aqui. Leu que a resistência é diretamente proporcional à largura. Leu que a resistência é diretamente proporcional ao quadrado da altura, você já vai direto dizendo que S é diretamente proporcional ao produto da largura B pelo quadrado da altura D. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Deixa eu continuar aqui fazendo mais uma questão para a gente encerrar a nossa aula. Deixa eu sair aqui da tela e trazer para você a próxima questão. Olha aí na tela agora a última questão da nossa aula. Presta muita atenção aqui, viu? A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado de sua altura. E continua dizendo que é
inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento x. Tudo isso conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. A expressão que traduz a resistência S, que é a mecânica, né, dessa viga de madeira é... Nós temos aqui as alternativas e eu vou trazer agora o comentário dessa questão para vocês. Observe agora uma coisa muito interessante. A resistência mecânica, vou anotar aqui nos mínimos detalhes, viu? A questão diz que ela é diretamente proporcional, deixa eu anotar aqui assim, ó, à largura e ao quadrado da altura D. Como é que você deve proceder agora? Então, a resistência mecânica é diretamente proporcional ao produto de B pelo quadrado de D. Já vai direto. Aí depois, a questão vai dizer que a própria resistência mecânica da viga, eu vou separar nesse caso aqui, ela é inversamente proporcional, eu vou sublinhar isso para você não se atrapalhar, ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o comprimento x. Ou seja, a resistência mecânica da viga é inversamente proporcional ao quadrado de x. E agora, como é que a gente deve proceder, então, nessa questão? Vamos juntar isso tudo numa relação só, como foi que eu falei há poucos instantes. Tudo que é diretamente proporcional vai dividir a resistência mecânica. E tudo que é inversamente proporcional vai multiplicar pela resistência mecânica. E aí, quando você consegue traduzir isso tudo num só instante, você tem que S multiplica pelo quadrado de x, porque é inversamente proporcional, e divide pelo produto de B com o quadrado de D. Isso aqui vai ficar constante e você encerra a questão agora, ó, só ajeitando essa expressão. O que é que você vai fazer? Vai pegar esse denominador, vai passar multiplicando com K, e este x2 aqui, ó, que multiplica S, passa para o outro lado dividindo. E aí você chega à conclusão que a resistência mecânica da viga é K multiplicado por B e pelo quadrado de D, tudo isso dividido pelo quadrado de x. E se você olhar nas alternativas, a resposta dessa questão está na alternativa A de aprovação. Pessoal, agora eu concluo essa questão, concluo também essa aula. O vídeo foi um pouquinho longo, mas acredito que muito produtivo. E é nesse momento que eu quero saber de você. Deixe nos comentários críticas e sugestões para que eu possa saber como é que está funcionando o raio-x da prova de matemática do Enem. E se você quiser dizer também, né, o que foi que você achou da aula, como foi que ela contribuiu para que você melhorasse a sua concepção sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, eu vou ficar muito feliz e eu vou responder cada um dos seus comentários. Tudo bem? Um abraço do professor Micael, vou ficando por aqui e encontro você lá no próximo vídeo.